Griffith é o melhor personagem de Berserk. E sempre que eu vejo alguém falando de Berserk na internet, eu vejo o fandom, né, falando, nossa, como que o Guts sofreu, ou como que o Guts é muito foda, que não sei o que, ou falando sobre o Griffith e como ele é um filho de uma puta, ou umas piadas de humor extremamente duvidoso. E pra mim é isso, a grande maioria da comunidade. E hoje eu quero falar do personagem mais bem escrito de Berserk. Griffith, durante sua infância, era um pobre fudido, que tem um sonho de ser alguém da nobreza, um rei. E uma coisa que eu acho muito única nesse personagem é o senso de individualidade que ele tem. Suponhamos que você veja um cara tentando fazer uma maldade com uma menina. Você com certeza faria algo desse tipo. Mas será que isso é o certo? Se olharmos da perspectiva que aquela pessoa é um igual, nem pior, nem melhor que você, ela só está em uma situação pior, uma situação ruim. Então o correto não seria prezar por sua individualidade e dar a oportunidade de ela se defender? Eu faria a primeira opção e foda-se, mas a segunda opção foi a que Griffith escolheu, com a Casca, a sua combatente mais fiel. E porra, mano, isso é muito foda, principalmente se a gente for ver o semblante messiânico que esse personagem tem. E esse tipo de atitude, né, de dar oportunidade pra pessoa se assemelha muito com o Deus cristão, né? Porque Deus não faz as coisas por você, né? Ele te dá a oportunidade de fazer a coisa que você quer. Ele te dá o pão, a faca e o queijo na mão pra você passar o queijo no pão, tá ligado? Ele não vai te dar o pão já com o queijo, tá ligado? Ele vai te dar a oportunidade de realizar aquilo que você quer. E se a gente for ver em Berserk, tem muitas outras referências ao cristianismo, de várias outras formas. E eu acho que essa messianidade que ele colocou no personagem do Griffith foi muito inspirada no cristianismo mesmo. E é essa a visão do bando do Falcão sobre o Griffith. É uma relação de admiração, como se ele fosse um ser maior, de outro mundo. Isso torna ainda mais rica a relação do Griffith com o Guts. A gente pega essa faceta mais infantil, mais humana daquele personagem, que mais se parecia com um deus. Em grande parte do tempo, a gente vê o Griffith como essa figura inabalável, que sempre tem um plano foda. E com o passar da trama, vai se escalando uma ambiguidade cada vez maior nesse personagem, como a cena dele falando que só considera a pessoa como um verdadeiro amigo, aquela que se iguala a ele. Mas quando o Guts deixa o bando do Falcão, ele fica abalado, aquilo claramente abala o ego dele, porque além dele ser abandonado, ele é derrotado num confronto direto. E isso é uma das coisas mais interessantes desse personagem. Não dá pra saber com muita clareza o porquê exato das suas ações. Talvez ele já considerasse o Guts um igual, ou talvez essa noção de amizade que tenha sido algo que tivesse feito, mas que internamente ele não concordasse. E a lista de interpretações vai muito além, mas essas são as duas coisas que mais me vêm à mente quando eu lembro dessa cena. E isso não é foda só por ter várias interpretações, mas sim porque isso é inerentemente humano. Essa ambiguidade em nossas ações, reações, essas incompreensões de nós mesmos e dos outros. E depois disso, Griffith vai afogar o ganso com a princesa. Novamente, é outra cena que tem várias interpretações. Pra mim, um personagem faz aquilo como uma necessidade de impor o seu poder, porque lá atrás ele teve seu ego esfacelado. Então essa foi a forma que ele tentou recuperar o seu ego, né? Que resultou na sua ruína, com ele sendo pego e torturado por cerca de 1 ano, ficando com um corpo praticamente inútil. E depois desse 1 ano, ele foi resgatado pelo seu bando, com ele se encontrando numa situação não muito agradável. E a partir daí que se dá início a um arco que só a arte conseguiria aplicar tão bem, com tanta maestria como foi. Porque a arte consegue expressar emoções e noções que somente com a linguagem verbal nós não conseguiríamos acessar tão bem, a gente não conseguiria assimilar tão bem aquela noção. Vamos pegar aqui 2 mangás que eu já falei aqui no canal. Chainsaw Man tem um estilo artístico, um estilo de traço que parece muito adolescente no sentido de ser rabiscado, muito no sentido de ser desleixado, de ser rebelde. E nesse sentido, a narrativa e a estética visual do mangá acompanham lado a lado com seus temas, porque Chainsaw Man é muito na questão do adolescente, dele se conhecendo ali, do Denji, dele conhecendo paixões, dele tendo amor, com o progresso da história, acompanhando isso e com ele tendo reflexões sobre ele mesmo, sobre o que ele tá vivendo, que não vão muito longe, porque ele é um adolescente. E não é pra ele ser um cara mega inteligente, com ele fazer elaborações mentais que mudem a vida do leitor. Não, e a estética desse mangá escancara isso, que ele não
vai além disso porque ele é um adolescente. Porque é a hora cara desse filho da... Mas agora pensa, se o mangá tivesse uma arte super realista que nem de Berserk, isso não faria tanto sentido, ficaria até tosco em certo sentido. E vamos lembrar que o protagonista tem a porra de uma motosserra na cabeça. Não existe nada na ficção mais adolescente que isso. Em Berserk, a arte ser tão realista assim é muito mais fundamental do que até mesmo em Chainsaw Man. Como que sem o traço do Kentaro Miura, aquele traço ultra mega realista, ultra mega detalhado, passaria a sensação de nojo, a sensação de ódio, com ações repugnantes, com ações nojentas. Ele não conseguiria repassar essas sensações, essas emoções em nós, sem esse tipo de traço. Além disso, tem toda a questão do Kentaro Miura brincar com a mídia que é o mangá, de haver só duas cores, o preto e o branco, com ele sempre abordando essa questão binária entre bem e mal, e interligando, ressoando cores negras e cores brancas, com intensidades diferentes, com formas diferentes, com texturas diferentes, e com isso ele vai abordando aspectos da humanidade que não seriam simplesmente repassadas através da linguagem verbal. E mesmo se eu fosse um cara muito assíduo, um cara extremamente intelectual no que se baseia a linguagem verbal, em expressar o que a linguagem consegue repassar ao máximo para outra pessoa, eu não conseguiria repassar tudo o que está em Berserk, tintim por tintim, de uma forma que desse tanta emoção, que desse tanto impacto em outro ser humano, sem ser pela arte, por um meio que não se usa somente a linguagem verbal, mas sim outros meios de linguagem, outros meios de comunicação, que se entrelaça de uma maneira tão orgânica, de uma maneira tão única, que não seria possível expressar somente com palavras. E daí surge a catarse, que é o eclipse, que é um símbolo que é associado à dualidade, o equilíbrio e a transformação, o bem e o mal. Quando a lua se interpõe entre a terra e o sol, quando se há uma interrupção temporária da luz do sol, simbolizando a escuridão que antecede a renovação e o renascimento, quando a luz é temporariamente obscurecida para que se possa refletir sobre as próprias sombras. E olha que foda, um personagem que sempre teve como alegoria o sol, que é a verdade, força, poder, tendo que encarar a própria escuridão que negligenciou por toda a sua jornada, com o sacrifício de Griffith sendo muito humano, justamente por ser uma ação tão desumana. E uma das coisas que faz ser tão abominável esse sacrifício que ele faz é por ser algo material, mas esse objetivo dele ultrapassava isso, porque ele tinha aquilo como motivação de vida. Ele sacrificou muita coisa em prol daquele objetivo, pessoas que tinham potencial de ser tantas coisas, companheiros, até mesmo o seu próprio corpo. Se ele largasse seu sonho, todo o sacrifício e as pessoas que deram a vida por aquilo, teria sido tudo em vão. E o ponto é que aquilo era a coisa mais importante para ele, e é por isso que ele sacrificou. Se fosse o Guts no lugar dele e ele tivesse que sacrificar todos ali para salvar a Casca, ele com certeza faria, porque aquilo é a coisa mais importante para ele. Entre um e outro, a única mudança é o alvo, porque os dois tem o mesmo papel nessa história de ser a coisa mais importante para aquela pessoa. O que faz ela ter a motivação para fazer o que faz, o que motiva ela a viver. E é lógico que a gente tem mais empatia pela segunda opção porque é uma pessoa, né, ali. Não é um objeto material, né, que nem o do Griffith. E é justamente isso, não importa o alvo, e sim a pessoa que está por trás da escolha. A pessoa sempre vai escolher, ou quase sempre, é muito difícil, numa situação de vida ou morte, de perda total ou de conquista total, ela escolher o que é mais moral, o que seria mais moral. A Casca morrer em prol de 50 vidas, ou o sonho do Griffith não ser realizado em troca de 50 vidas. Essas coisas seriam as mais morais, mas pro indivíduo que está escolhendo ali, é uma escolha extremamente difícil, mesmo colocando a moral em jogo, porque é tentador demais. O ser humano, em quase todas as vezes, e quase todas as pessoas colocariam o seu desejo primordial em primeiro lugar. E só da escolha ser difícil e tentadora, apesar da racionalidade, apesar da moral, ir contra o seu próprio desejo, você vai ficar extremamente tentado mesmo assim. E daí surge a discussão da essência humana, se ela é boa ou má. Por exemplo, no cristianismo,
se tem o entendimento que a essência humana é ruim porque o homem foi corrompido pelo mal, ou o Yin Yang, que tem como entendimento que toda ação boa tem maldade e que toda ação má tem bondade ali, e que esses conceitos binários nunca se separam. Só que eu acho que não seria isso também, porque mesmo que seja verdade que toda ação ruim tenha um fundo de bondade e vice-versa, eu acho que nas instâncias humanas isso se ramifique tanto, que esses dois polos se entrelacem tanto que já se torna outra coisa, já vira algo além desses conceitos binários, se torna apenas o que é o ser humano, que é o ego, a identidade, que daí se ramifica pro egoísmo, que daí surge a motivação por trás de toda ação humana, porque independente do que você faça, você irá sempre escolher você mesmo, sempre fará o que é melhor pra você, e não existe ação altruísta na humanidade. Vou dar um exemplo aqui, que pelo menos a grande maioria das pessoas concordaria que é altruísta. Vamos extrapolar aqui pra algo bem difícil. Você tá lá no terminal, andando de carro, sei lá, você tá andando na rua, e você vê um mendigo pedindo dinheiro, pedindo esmola. Aí você vai lá e entrega cinquentão pra ele, tá ligado? Muitos diriam que isso é uma ação altruísta, porque, nossa, eu entreguei aquele dinheiro sem esperar nada em troca, sem esperar que ele retribuísse com alguma coisa e tal, que não sei o que. Mas o ponto é que você tava esperando alguma coisa, porque quando você faz isso, você entrega o dinheiro pro cara, o cara te agradece normalmente se ele for educado, né? E você vai sentir, nossa, ajudei alguém, você vai sentir aquela sensação boa de ter ajudado alguém. E esse é o ponto. No fundo, você fez isso por esse sentimento. Não só por esse sentimento que você fez aquela ação, mas só de você receber aquele sentimento em troca da sua boa ação, já deixa de ser altruísta, porque você recebeu algo em troca. E é por isso que eu acho que não seja que o ser humano tem uma essência ruim, ou que seja a mistura de ambos, só que um tá sempre se sobressaindo sobre o outro. Eu acho que se mistura tanto que já vira outra coisa. E é isso que eu acho que Berserk também quer passar. Porque mesmo que o Fento tenha feito aquelas atrocidades, tenha feito tanta merda, mesmo ele sendo corrompido pelo mal e quase se tornado uma massa 100% maligna, ele mesmo assim não é 100% ruim, porque no exato próximo arco a gente já tem noções de que não existe essa completa corrupção do ser humano. Porque até um ser que fez o sacrifício igual ao Griffith, existe algo além da ideia de maldade, mesmo que seja um estado ínfimo, quase inexistente. E é isso que eu acho que é o ser humano, que ele sempre vai fazer o que é melhor pra ele, independente da ação que ele faça. E é isso que eu acho que Berserk quer mostrar em partes. E é por isso, inclusive, que o Griffith estu a casca. Porque ao ele concordar a sacrificar seus amigos e ser corrompido pela ideia do mal, ele parou de ser meio que humano, ele parou de sentir algo pelos que ele sacrificou. Ele mesmo diz isso, falando que ele achava que iria sentir algo ao ver uma cena daquelas com todas as pessoas que acompanharam ele. Mas com o Guts foi diferente. O Guts foi o único que ele não se desprendeu totalmente naquele momento, porque o Guts era equiparável ao sonho dele. Com o pós-eclipse, ele tendo um tipo de sentimentalismo apenas com o seu sonho. Mas se a gente for lembrar, o Guts foi a única pessoa dentre milhares de aliados e dezenas de milhares de inimigos que fez com que ele esquecesse seu sonho. Apenas ele conseguiu fazer isso. Com isso, ele sendo a única coisa no mundo que se equiparasse ao seu sonho. E vimos que lá atrás, que por ele ser subjugado pelo Guts, e depois disso, ele sendo salvo várias e várias vezes pelo mesmo, e é por isso que ele estu a casca, para ele se mostrar superior, colocando ele na posição mais frágil e submissa possível, porque foi isso que ele sentiu ao ser salvo várias e várias vezes pelo Guts, e ele tendo aqueles olhares de pena, tendo sempre que ser salvo por ele. E por isso que ele fez aquilo, para provar ser superior e sobressair para ele conseguir o seu sonho sem nenhum empecilho mental. Tanto é que para ele ter certeza que superou tudo aquilo, toda aquela jornada com o Guts e o próprio Guts, ele depois do eclipse, depois que ele consegue retornar à vida na Terra, né, no mundo terreno, ele vai lá e vê o Guts só para ver se ele sente algo em relação a ele. E ele concluiu que ele não sente. Então eu acho que foi isso que o Griffith teve
de intenção ao fazer aquilo com a casca. E é isso tudo que eu tenho a falar sobre o Griffith até o arco do Eclipse. E como eu li o mangá todo, eu poderia estender mais sobre esse personagem até o final do mangá. Mas como esse vídeo já tá bem longo, eu prefiro falar sobre isso em outro vídeo. E como tem muito tema pra falar em Berserk, provavelmente vai ter muitos outros vídeos sobre a obra. E se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like aí se você gostou do vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E é isso. Valeu, falou e fui.